Existe um guia de conduta escrita por Deus mesmo para todo ser humano. Judeus, católicos e protestantes veem a lei de Deus de muitas maneiras diferentes. O que disse a Bíblia? Os 10 mandamentos foram abolidos? A palavra lei não é popular hoje em dia, porque nós temos liberdade, mas há algo na lei de Deus que fascina a todo aquele que a conhece por experiência. Faz muitos anos que fomos à praia, toda a família, e nós vimos que tinham bandeiras vermelhas por causa da ressaca. Esta bandeira significa que está proibido de tomar banho. Entramos na água somente de joelhos e em seguida vinha um guarda e disse que deveríamos sair porque era proibido tomar banho. Com esse calor e não podíamos tomar banho. As crianças me disseram que tinham um plano, tinham uma ideia para resolver isto e poder tomar banho. Se tratava de ir por trás e mudar a bandeira, colocar uma bandeira verde, e assim todos poderiam tomar banho. Mas o que aconteceria então? Alguns seriam arrastados para dentro do mar pela ressaca, não poderiam voltar e morreriam afogados. Ou seja, que devemos aceitar que a bandeira vermelha está bem colocada ali. Acabar com a proibição não elimina o risco, não muda a realidade, por isso a lei é necessária, porque nos protege de um perigo real. Devemos pensar que é melhor que coloquem a bandeira vermelha, porque trata-se de salvar nossas vidas. Na realidade, deveríamos dar graças pela bandeira vermelha, é para o nosso bem. Assim acontece com os 10 mandamentos. São 10 bandeiras vermelhas que nos protegem de perigos reais. Seu objetivo é nossa felicidade. A escreverei em seu coração. Em seu caminho para a eternidade, os eleitos recebem uma guia divina de conduta, a lei de Deus. E atenção, seu plano é gravar essa lei em nosso coração. Disse Jeová: colocarei a minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Você já escutou que os 10 mandamentos já estão abolidos, que já não estão mais em vigor? Mas muito ao contrário, Deus tem um plano melhor, escrever os 10 mandamentos em nossa mente e gravá-los em nosso coração, que seja nossa forma natural de atuar, para que seja o que sai de nossos corações. Este é o objetivo de Deus, não abolir os 10 mandamentos, mas ao contrário, gravá-los em nosso interior, para que eles governem nossas vidas, enquanto existirem os céus e a terra. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Eu vos asseguro que enquanto existirem os céus e a terra, nenhuma letra e nenhum tio será omitido da lei até que tudo seja cumprido. Eu gosto muito desta frase. Enquanto existirem os céus e a terra, os 10 mandamentos seguirão vigentes enquanto existirem os céus e a terra. E agora olhem pela janela e digam-me: o céu ainda existe? Sim. E a terra ainda existe? Sim. Pois segundo o que disse Jesus, se o céu ainda existe e a terra ainda existe, todavia a lei de Deus é a guia para a vida dos cristãos. Então o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo. E nesse momento Jesus morreu na cruz e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Isto aconteceu por uma razão, tem um significado profundo. Os ritos do templo foram abolidos. Todo o ritual do santuário, o sangue dos sacrifícios, tudo foi transferido a Jesus. Jesus era agora o cordeiro do sacrifício, a peça-chave da salvação, o que dá sentido a tudo. Jesus era a vítima que havia pagado por nossos pecados. Portanto, os ritos do templo foram anulados. Por isso o véu do templo se rasgou em 2, para mostrar que os ritos do templo já não serviam mais. Agora Cristo era o vínculo entre o céu e os homens. As leis levíticas sobre sacrifícios de animais foram abolidas, mas não a lei moral, não os 10 mandamentos. Logo, no ano 70, a Judéia deixou de existir como nação. Então todas as leis civis de Moisés foram anuladas. Agora os cristãos aceitam as leis civis do país de onde vivem.
Mas a lei moral segue em vigor para todas as nações e é muito diferente ao resto das leis de Moisés. A diferença das outras leis, os 10 mandamentos foram escritos em pedra pelo dedo de Deus. Ao contrário das outras leis, os 10 mandamentos estavam dentro da arca, no mais sagrado, e seguem vigentes hoje. Não penses que agora já se pode roubar, já se pode mentir, já se pode matar. Não, porque os 10 mandamentos seguem válidos enquanto existem os céus e a terra. Para que serve a lei? A lei é boa, mas podemos dar um uso equivocado que resulta em um desastre. Por exemplo, uma faca é muito útil numa cozinha para cortar os alimentos, mas podemos usá-la de forma maligna se a cravamos nas costas de um vizinho. Assim acontece com os 10 mandamentos. Os fariseus o usavam como meio de salvação. E claro, a lei de Deus não serve para salvar. Ninguém se salva por estrita obediência da lei. A Bíblia estabelece um só meio de salvação, Jesus Cristo. Este Jesus, em ninguém outro há salvação, pois não há outro nome debaixo dos céus dado aos homens em quem possamos ser salvos. Isto tem que ficar claro, somente encontramos a salvação em Jesus, nunca na lei. Se a lei de Deus nos salva, então para que serve? Para que Deus nos deu a lei? Para 3 coisas. Primeiro, conhecer o pecado. Nada será justificado diante de Deus por fazer as obras que exigem a lei, mas bem, mediante a lei temos consciência do pecado. Outra tradução diz, por meio da lei vem o conhecimento do pecado. É dizer que na lei aprendemos o que é o pecado. O que concluiremos? Que a lei é pecado? De maneira alguma. No entanto, se não fosse pela lei, não me haveria dado conta do que é o pecado. Por exemplo, eu nunca haveria entendido o que é cobiçar se a lei não teria dito não cobiçarás. A lei é uma informação valiosa, onde o céu nos explica como são os seres perfeitos e como deveríamos ser. Romper esta lei é pecado. Com a lei, refletimos os nossos motivos e nos damos conta que teremos pecado. E o texto nos coloca um exemplo dos 10 mandamentos. Ao ler a lei, não cobiçarás, revisamos nossas ações e detectamos nosso pecado. É pelos 10 mandamentos que eu sei qual é a vontade de Deus e que atitudes são pecado. E aqui se apresentam os 2 contrários, a lei e o pecado. Todo aquele que comete pecado quebra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Esta é a definição de pecado que nos dá a Bíblia, transgressão da lei. Segundo, levar-nos a Cristo. Quem pode cumprir a lei 100%? Só uma pessoa, Jesus Cristo, o ser perfeito. E Ele é o nosso exemplo e nosso destino. Ele pode cumprir a lei de Deus vivendo em nosso coração. Este é o plano divino, que nossa bondade seja a sua, que nossas forças sejam as suas. Em nosso encontro pessoal com Cristo, nosso caráter é transformado, nossos motivos mudam e então podemos cumprir os 10 mandamentos de forma natural, escrita em nosso coração. É um milagre que devemos viver todos os dias, tantas vezes como seja necessário. Porque a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo para justificar a todo aquele que crê. Como a lei nos conduz a Cristo? Porque a lei nos mostra nosso pecado e nos faz sentir a necessidade de perdão. Então vamos a Cristo e somos perdoados por Ele. A lei não pode perdoar a ninguém, mas nos faz descobrir a necessidade do perdão e nos empurra ao Salvador. Por isso, disse o texto, que a finalidade da lei é conduzir-nos a Cristo. A lei é uma ferramenta nas mãos de Deus, porque te faz sentir a necessidade de perdão, te conduz a Cristo para que recebas perdão e sejas salvo. Assim a lei foi nosso tutor para levar-nos a Cristo, para que sejamos salvos pela fé. E assim Deus consegue seu objetivo com a lei e a graça. Para salvar-nos, Ele utiliza 2 coisas, a lei e a graça. A lei para que o homem entenda sua situação desesperada e sinta sua necessidade de perdão, e a graça para receber o perdão completo. Assim, a lei nos leva a Cristo para obter o perdão,
E agora, perdoados e transformados por Cristo, assim é que vamos guardar a lei de Deus com o poder que Ele nos dá. Este poder será a experiência mais vibrante de sua vida, a ciência mais sombrosa, a alquimia do coração que só se descobre por experiência própria. Por isso, Paulo nos faz uma pergunta direta. Então, anulamos a lei pela fé? De maneira alguma, ao contrário, confirmamos a lei. Quando eu era pequeno, eu gostava de ir aos acampamentos de férias. Dormíamos em tendas, e o mais emocionante era levantar-se durante a noite para entrar nas tendas dos companheiros enquanto dormiam e pintar seus rostos com as cinzas do fogo. Era tudo um desafio, e às vezes tínhamos que sair correndo, era muito divertido. Até que um dia fizeram isso a mim, e eu fui a vítima. Acordei e vi que todos riam de mim ao me olharem, e então eu fui ao banheiro, e ao me olhar no espelho, vi a realidade. Minha face tinha pinturas de todo tipo, bigode, barba, riscos, todo tipo de obras artísticas em meu rosto. Então, eu não me limpei com o espelho, porque não serve para limpar. Peguei água e sabão e lavei bem meu rosto e saí dali limpo. Assim funciona a lei de Deus. A lei é o espelho. A Bíblia disse que por ela conhecemos o pecado, e nesse espelho da lei vemos nossas manchas e sentimos a necessidade de que sejam lavadas. Mas somente Cristo é a água e o sabão que lava nossos pecados com seu perdão. O reino dos céus é semelhante a esse espelho, a água e o sabão. Um espelho em que você vê seu estado espiritual, a água e o sabão, como Cristo pode lavar teus pecados. Lembre-se, o espelho não serve para limpar-te, é somente para que você veja que necessitas dele e que vás até ele. Os fariseus queriam limpar-se com o espelho, criam que a lei era o meio de salvação, por isso Jesus falava contra isso. Jesus falava contra a lei como meio de salvação. Por isso Paulo também falava contra a lei como meio de salvação. Ninguém será justificado por suas obras, porque a lei é para conhecer o pecado. Terceiro, guia de santidade. Todo aquele que quiser viver em harmonia com Deus tem uma informação privilegiada. Os 10 mandamentos são a guia prática de conduta escrita para você na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Uma guia divina para o dia a dia. Cada vez que você duvida se sua conduta é correta, revise-a com a lei de Deus em Êxodo capítulo 20. O verdadeiro motor. A peça mais importante de um carro é o motor. Jesus ensinou que o motor da lei é o amor. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você ama a Deus, não irás ofendê-lo, você não vai blasfemá-lo. E se você ama seu próximo, não irá enganá-lo, não irá roubá-lo. E assim com os 10 mandamentos, se você ama, cumprirá a lei como fez Jesus. Mas quando não há amor, a lei parece cheia de proibições fatigantes. O motor que tira essa experiência é o amor. Por isso não tem sentido enfrentar esses 2 conceitos, o amor e a lei de Deus, porque um leva a outro, o amor, a lei. Amor e leis não são contrários. O resultado do amor é a obediência natural aos 10 mandamentos. Por isso nos disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Estas palavras de Jesus são de ouro para todos os que buscam a verdade sobre esse assunto. Você já não tem que escolher entre o amor e os mandamentos, porque ambos são o plano de Deus para você. Quando meus filhos eram pequenos, eles gostavam de brincar com os controles do fogão elétrico, mas às vezes eu entrava na cozinha e via os fogões, um vermelho vivo, quentes. Eles estavam brincando com eles e tinham deixado eles acesos. Assim então eu os proibi que tocassem nesses controles do fogão. Um dia eu estava na cozinha e quando eu dava uma volta, meu filho brincava com os controles e eu lhes disse: pois bem, quando vocês vão aprender a obedecer a seu pai? Não podes tocar no fogão?
E quando dei uma volta, pude ver pelo canto do olho que se aproximou do fogão e tocou assim furtivamente para seguir seu caminho, como me desafiando. Com má sorte, o pobrezinho colocou a sua mão sobre um fogão que estava vermelho vivo e queimou sua mãozinha e chorava e chorava. E eu curei suas queimaduras e eu lhe disse: quando aprenderás a obedecer a teu pai? E esta frase sempre ressoa em minha cabeça e tem me acompanhado todos esses anos, e me digo a mim mesmo: quando aprenderás a obedecer a teu pai? E você? São só 10 mandamentos breves e claros. Diga-me para teu próprio bem: quando aprenderás a obedecer a teu pai?